Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Liz Nóbrega, repórter do Desinformante, e nessas próximas semanas a nossa editora Ana D'Angelo está de férias e eu vou tocar por aqui, porque ela está de férias, mas o Papo Desinformante não. Então vem com a gente para essa conversa semanal da equipe sobre desinformação. O tema do Papo Desinformante dessa semana não tem como ser outro: o bloqueio do X. A plataforma do bilionário Elon Musk foi suspensa no Brasil na última sexta-feira por não cumprir ordens judiciais no país. Em uma semana, tanta coisa aconteceu que você pode até ter se perdido aí na sequência dos fatos, mas o nosso repórter Matheus Soares vai explicar direitinho pra gente sobre esse bloqueio. Matheus. Oi, Liz, oi, Nina. Pois é, Liz, semana animadíssima, né? Muita coisa acontecendo. Então, mas antes da gente de fato entrar nos episódios da semana passada, é interessante pontuar que os episódios da semana passada foram resultados aí de uma situação que vem sendo gestada, digamos assim, pelo menos desde abril desse ano, quando Elon Musk compartilha no seu perfil do X, né, o perfil mais seguido na rede social, os primeiros ataques ao ministro Alexandre de Moraes e também às instituições brasileiras. Mas então, na semana passada, na quarta-feira, né, na noite da quarta-feira da semana passada, o ministro Alexandre de Moraes intimou o empresário Elon Musk a indicar em 24 horas o novo representante legal da empresa no Brasil. E caso ele não apresentasse, né, esse representante iria aí ter a possibilidade da suspensão da plataforma no país. E, de fato, passaram-se, né, as 24 horas, chegou a noite da quinta-feira, dia 29, e, de fato, nem o Elon Musk, nem o X responderam esse pedido judicial, né? E, por resposta, né, na sexta-feira, na tarde da sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes decidiu a suspensão do X no país. Essa suspensão já veio na madrugada, né, da sexta-feira para o sábado, nas primeiras horas do sábado, os usuários brasileiros já não conseguiam mais acessar a plataforma, nem pelo celular, nem pelo site. E, enfim, veio aí o final de semana, né, os brasileiros justamente migrando para outras plataformas, toda essa situação, e que veio também, a situação ainda não se encerrou, né? Então, a semana começou, né, e novas notícias aconteceram. Na segunda-feira, a primeira turma do STF votou a decisão do Alexandre de Moraes, reforçando a decisão do bloqueio, né? Mas também teve outras notícias. Teve o Starlink, que se recusou a bloquear, depois voltou atrás, né? Bastante coisa aconteceu desde a quarta-feira da semana passada, Liz. Pois é, Matheus, foi movimentado, né? A gente vê aí que a decisão também cobra, além do representante legal, também cobra o pagamento das multas do X aqui no Brasil, que chega a cerca de 18 milhões de reais. É, também vale destacar, eu acho que a decisão teve idas e vindas, né? Porque num primeiro momento também foram bloqueados aplicativos de VPN no país para impedir que os usuários utilizassem. Depois o STF voltou atrás, né? Entendendo que era uma medida um pouco mais drástica do que era necessária. Tem a questão do Starlink, que não bloqueou, mas agora bloqueou. Enfim, gente, muito corrido, mas se você quer entender também a sequência de fatos, recomendo acessar o nosso site, que tem todas as matérias dia após dia aí do que aconteceu. Nina, eu queria te ouvir um pouco sobre a avaliação desse cenário, né? Como você avalia essa suspensão do X e também os últimos acontecimentos, assim, né? Até do próprio Starlink, que também é uma empresa de Elon Musk, não querer acatar a decisão de bloqueio da plataforma no país. Pois é, gente, essas mil idas e vindas, eu acho que, na verdade, são um sintoma de o quão esse episódio é novo e do quão ele é o retrato de um novo cenário comunicacional, um novo cenário mundial, sobre o qual ninguém sabe direito o que fazer, né? A verdade é que hoje, muito do que acontece no Brasil, das nossas comunicações, das nossas conexões, dependem de empresas internacionais que atuam no nosso território, mas sobre as quais há muito pouca regulação e pouca capacidade, às vezes, de ação das nossas instituições. Então, calibrar bem essas medidas tem sido um desafio muito grande. A minha avaliação é que, nesse caso, a gente está tratando não de uma briga entre Elon Musk e Alexandre de Moraes, como algumas pessoas estão avaliando, mas eu acho que o que está no cerne dessa discussão é a questão da soberania nacional, né? E eu acho que a gente pode pensar nessa questão da soberania nacional por dois ângulos. Um ângulo
pelo qual, digamos assim, a nossa soberania nacional está sendo atacada no momento em que Elon Musk, um empresário, né, um bilionário americano, decide que não vai cumprir ordens da justiça brasileira. Então, como vocês próprios colocaram, teve a questão da representação no Brasil, mas muito além disso, teve a questão de simplesmente parar de obedecer às ordens da Corte brasileira, seja na questão dos bloqueios de perfil, seja no pagamento de multas. Então, no momento em que a gente chega no ponto de alguém dizer eu não vou cumprir ordens de uma instituição brasileira, acho que a gente chegou num momento muito grave, né? Nós podemos e devemos ter críticas ao STF, ao próprio Alexandre de Moraes, mas a gente não pode dizer que as decisões, a decisão de bloqueio do X cerceia qualquer tipo de liberdade. Pelo contrário, me parece que essa decisão ela defende a nossa soberania nacional e a decisão das nossas instituições, que são instituições democráticas. Mas acho que a gente precisa pensar também a questão da soberania por um outro ângulo, que é o quanto a nossa soberania hoje é dependente dessas empresas estrangeiras, né? Então, a decisão do Alexandre de Moraes, na verdade, a decisão do STF, né, agora validado pela primeira turma, coloca também a Starlink, que é uma outra empresa do grupo de Elon Musk, como corresponsável, digamos assim, pelas multas e pelas decisões que estão direcionadas ao X. E a gente precisa levar em conta que uma parte da conexão que os brasileiros têm hoje à internet passa pela Starlink. A Starlink é hoje responsável pela conexão de brasileiros, especialmente em regiões periféricas, regiões distantes dos grandes centros, lugares que estão no meio da Amazônia. As pessoas conseguem se conectar, conseguem pagar contas de bancos, conseguem ter atendimento médico, muitas vezes, por meio de conexões que são estabelecidas pela Starlink. E aí, isso nos coloca numa situação de vulnerabilidade muito grande, porque, de um lado, evidentemente, não me parece que a gente possa ceder a interesses internacionais que simplesmente desrespeitam a legislação nacional, mas, por outro lado, o Estado brasileiro não tem sido capaz de oferecer essa conexão e oferecer esses serviços por outras vias. E, por isso, a nossa soberania fica também em risco, né? Ficamos aí numa sinuca de bico de como lidar com essas questões nesse cenário atual. Então, de fato, são muitas questões envolvidas, foram muitos capítulos até aqui, e eu acho que todo mundo pode ir fazer pipoca e esperar, porque vamos ter mais capítulos dessa novela em breve. Pois é, acho que também que teremos, né? E acho que vale acrescentar a questão de que Elon Musk, o X, sempre respeitou as decisões brasileiras, né? Então, vale também entender qual é esse momento, o que aconteceu no cenário político, que ele decide de uma hora para outra. Então, saiu matérias também mostrando como ele acatou decisões para remoção de conteúdos que tinham desinformação durante as enchentes no Rio Grande do Sul, e algo super recente. Então, a gente precisa ainda entender quais são também os interesses em comprar, digamos, essa briga com o judiciário brasileiro. E também vale destacar que entre esses 1000 acontecimentos, houve a criação de uma conta no Twitter, no X, que chama Alexandre Files, que é ligada ao próprio X, né, uma conta, digamos, institucional, que busca denunciar supostos abusos. Então, é uma compra que é uma briga que ele vem comprando, e a gente precisa entender também quais são os interesses por trás disso e por que o Brasil vem sendo escolhido aí para ser um dos únicos países que ele não respeita a soberania. Mas também, como eu disse, houve essa criação da conta Alexandre Faz, e a gente sabe disso porque o X não foi bloqueado no mundo inteiro, só no Brasil. Então, nós brasileiros que moramos aqui não temos esse acesso, mas tem gente da nossa equipe que mora em outros países que tem. Matheus conversou com Tatiana Dourado para entender um pouco aí o que vem sendo o X sem os brasileiros. Matheus, conta um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, Liz, a Tati é a nossa representante internacional, né? Mora em Portugal, então, consequentemente, está com acesso ao X e está percebendo, né? Vendo o que é que está acontecendo e, consequentemente, nos informando, né? O que é que está acontecendo na plataforma. E no final de semana, depois que a plataforma foi bloqueada aqui no país, alguns usuários furaram o bloqueio, né? E usuários parlamentares, inclusive, utilizando aí o VPN, que era uma prática que foi proibida
na primeira decisão, né, do ministro Alexandre de Moraes na sexta-feira. Então, alguns políticos brasileiros, muitos deles já extrema-direita ou da direita, né, falando abertamente que estavam publicando do Brasil utilizando o VPN, né, então furando aí abertamente o bloqueio. Mas fora isso, como o Liz falou, teve a criação do perfil do Alexandre Files, né, essa conta institucional, mas também teve até anônimos, gente, aquele grupo hack ativista, assim, que inclusive a partir dessa notícia do bloqueio foi lá cobrar o Elon Musk, criticou o Elon Musk, mas enfim, né, tá tendo essa movimentação também dentro do X em relação ao bloqueio aqui no país, Liz. Perfeito. E tem já matérias até internacionais que mostram que algumas pessoas estão sentindo falta dos brasileiros no X, principalmente artistas pop, que grandes fandoms são brasileiros, e de fato os brasileiros migraram também para outras plataformas para continuar a comunicação. As duas principais é o Threads, que a gente já falou aqui, inclusive quando ele foi criado, né, que teve um boom de brasileiros, e agora o Blue Sky, que também vem ganhando muitos brasileiros. Nessa semana ganhou mais de 2 milhões de brasileiros, a CEO da plataforma. Inclusive, a plataforma foi criada pelo fundador do Twitter, então, quando você entra, se parece muito com a interface. E a CEO da plataforma disse, inclusive, que agora tem mais posts em português do que em inglês no Blue Sky, vem sendo a crescente, e também disse ela que vai se comprometer em cumprir a legislação brasileira, também efetivar questões de moderação de conteúdo para deixar uma plataforma segura para os usuários. A gente está acompanhando o que vem acontecendo no Blue Sky, o que vem acontecendo no Threads, para onde, né, qual vai ser, digamos assim, essa esfera pública e de debate que o Twitter tinha, que vai ocupar nesse meio. E claro, né, a gente está fazendo aqui um programa semanal. Talvez quando você assistir já tenham novas decisões e novas mudanças em relação a isso. Então, recomendo que você também nos acompanhe pelo nosso site desinformante.com.br, mas principalmente pelas nossas redes sociais, Desinformante BR, no Instagram, no X agora, só se você estiver fora do Brasil, mas a gente não está atualizando, no TikTok, enfim, a gente vai atualizar cada vez mais cada decisão por essas plataformas. Espero que vocês continuem nos acompanhando, e semana que vem voltamos com mais notícias sobre esse universo da desinformação. Até a próxima!